Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, eu gostaria de assumir um erro que eu cometi e que eu comentei no vídeo passado. Então, me acompanhe até o final, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mas antes disso, eu gostaria de dar algumas informações que eu acho que são muito relevantes. Eu quero apresentar a vocês 3 animais. O primeiro deles é o lobo. Antigamente eles apresentavam um grande alcance geográfico, ocorrendo em todo o hemisfério norte. Hoje, porém, os lobos, principalmente os lobos cinzentos, que chegam a pesar até 70 quilos, apresentam uma distribuição bem mais restrita, ocorrendo mais no Canadá, no Alasca, nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. E o segundo animal de que eu quero falar é a raposa, um dos carnívoros mais comuns também no hemisfério norte e dos que conseguem se ambientar melhor em qualquer habitat devido à sua dieta pouco restritiva e oportunista. E graças ao seu oportunismo, a raposa é muito resistente entre os mamíferos selvagens. O terceiro animal é a cobra. Entre as cobras mais letais está a cobra de barriga amarela. Seu veneno é 100 vezes mais potente que o da cascavel. Basta 0,01 miligrama por quilo para matar uma pessoa. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos poderia morrer com apenas 0,7 miligramas do seu veneno. Dito isso, quero ir ao ponto-chave da minha palavra. Eu quero assumir toda a culpa pelo que aconteceu comigo nesses últimos 2 anos e meio. Queridos amigos, lobo é lobo. Devorar, caçar, matar animais é da sua natureza, é da sua índole. Ele não pode ser domesticado. É um animal selvagem, imprevisível, que pode, inclusive, devorar o próprio tutor que o alimenta. Ele não pode simplesmente mudar a sua natureza. Ele é o que é, e assim seguirá sendo para sempre, e todos os filhos que ele gerar terão também a sua natureza, ou seja, eles também serão lobos. A raposa, da mesma forma, ela ataca animais domésticos e os devora, e é da sua natureza fazer isso. Não se pode esperar outra atitude dela senão essa. É isso o que ela faz, e dela nascem, se reproduzem outras raposas assim como ela. As cobras são traiçoeiras e venenosas. Se alimentam de pequenos animais e, da mesma forma que foi dito anteriormente, ela é o que ela é. Ela age de acordo com a sua natureza. Rastejar por lugares ermos, escuros e dar os seus botes mortais faz parte de quem ela é. Então preste atenção nisso. Quando eu tinha os meus 16 anos, eu tomei uma decisão. A decisão de ir morar junto com os lobos, com as raposas e com as cobras. Se hoje me encontro tão debilitado, é devido à convivência com esses predadores. É claro que, na época, me faltou quem alertasse, quem me mostrasse com bastante clareza no que eu estava me metendo. Mas, imagine um garoto de 16 anos, impressionado, apaixonado por Jesus, pela Bíblia, acabou parando num covil. Ainda mais no meu caso, um menino
envolvido com a Igreja Católica até o tutano dos ossos, de uma família católica muito tradicional, que queria ser padre. Eu era, para eles, nada mais do que um troféu, uma conquista, uma caçada, só isso. Sabe quando o pescador, ele vai pescar e pega aquele peixe assim de 20 quilos e tira aquela foto assim segurando o peixe? Apenas isso. Rousseau dizia: eis como em tudo o forte e culpado se salva às custas do inocente e fraco. Exatamente como uma caça, que depois que o pregador tira toda a carne, joga fora os ossos, assim foi feito comigo. Hoje eu não tenho mais nada a oferecer. Então, para eles, meu lugar é na lata do lixo. Então, eles são o que são. Só fazem o que é da sua natureza fazer. Eu é que errei indo para o meio deles e abandonando a minha comunidade, onde eu nasci, onde eu fui criado. Eu era apenas um coelho que abandonou o seu lugar de proteção e foi se aventurar com os lobos, com as raposas e com as cobras. Nesse caso, meus queridos amigos, eu admito que o erro foi meu. Eu não deveria nunca, jamais ter entregado a minha alma, a minha vida e tudo o que havia em mim de mais sagrado e precioso nas mãos asquerosas dos predadores. Shakespeare dizia que cada gota de sangue inocente derramado clama vingança contra o príncipe que fez afiar a espada. E para piorar a situação, depois que eu fui para o ministério, aí sim é que a situação ficou muito pior. Por quê? Porque eu continuava com a minha cabeça ingênua e com meu coração inocente, convivendo no meio de um ambiente que nem de longe lembrava qualquer aspecto do Evangelho de Jesus Cristo. Era uma indústria de recrutamento de pessoas ingênuas, idiotas, de pessoas inocentes que geravam o lucro que eles precisavam para manter aquela vida luxuosa que eles queriam manter. Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei a me sentir um caramelo. Sabe aqueles cachorro caramelo que você encontra na rua? Eu comecei a me sentir um caramelo no meio de um desfile de poodles. Eu não tinha nenhum pedigree, eu não tinha raça definida. Eu falava com um pastor, ele era filho de outro pastor. Outro pastor era sobrinho do outro pastor. Outro pastor era cunhado do outro pastor. O outro era irmão do outro. E outro eles diziam, não mexa com fulano porque o padrinho dele é o Beltrano, né? E eu não tinha ninguém no ministério. Eu não tinha nem pedigree, né? Eu não tinha nem sangue azul, nem raça definida e não tinha nem padrinho. Quando eu vim do Paraná para o Rio Grande do Sul, eu nunca fui apresentado para a convenção, apesar de estar dirigindo várias igrejas. O pastor que me recebeu nunca conseguiu, entre aspas, me apresentar, apesar de ter trabalhado por cerca de 3 anos com ele. Mas, quando ele trouxe o sobrinho dele para trabalhar com ele, que era presbítero ou evangelista, não lembro direito, em questão de meses estava apresentado e consagrado pastor. Isso é o que eu chamo de pedigree. Isso é o que eu chamo de sangue azul. E eu lembrei várias vezes das palavras da minha querida vozinha lá doentinha, na cama do hospital, que dizia, meu filho,
esse povo não é teu povo, não é tua família. Lá nessa igreja você vai ficar sozinho, né? Como diz o ditado, lá é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Então, meus amigos, até nossa bondade, nossa confiança nos homens precisam ter limites. E digo isso pela nossa própria sobrevivência. Muitos pastores auxiliares, e se tiver algum deles me ouvindo nesse momento, eles sabem disso. Eles sabem que eles são descartáveis. São apenas alimento para os lobos, para as raposas e para as cobras. Depois de usados, simplesmente são atirados fora. Portanto, que Deus nos guarde e que o Espírito Santo nos conduza ou nos reconduza para a nossa verdadeira casa. Eu quero ler para os amigos as minhas cartas. A carta de mudança para o Rio Grande e a carta de demissão do ministério, para que vocês tirem as próprias conclusões. A minha carta de mudança, eu só tenho o xerox, porque eles estavam tão preocupados e interessados com o meu ministério que eles chegaram a perder a carta original. Mas vamos lá, aqui está ela. Eu quero ler para os irmãos. Saudai todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Carta de mudança. É com prazer que apresentamos ao município X o pastor Jean-Pierre Vedana e família, membro desta igreja desde há tempo, e por se achar em comunhão com esta igreja, nós os recomendamos para que os recebais no Senhor como usam fazer os santos. Cidade tal, dia 29 de janeiro de 2015, ela vem aqui assinada e com o carimbo do pastor presidente. Na observação diz assim: este irmão é pastor e primeiro dirigente da congregação do bairro Iguaçu. Tem sido assíduo na sede e no campo e é um fiel companheiro. Agora quero apresentar aos irmãos a minha carta de demissão. Está aqui com assinatura reconhecida em cartório. Pedido de afastamento. A paz do Senhor Jesus. Ilustríssimo pastor fulano de tal e campo eclesiástico X. Venho por meio do presente documento agradecer todo o carinho e a forma amistosa com que fui recebido entre os irmãos, principalmente aos meus amigos pessoais, pastor fulano e pastora Beltrana. Diante do meu quadro de saúde e da orientação do meu médico, documentos em anexo, é um atestado médico, venho respeitosamente solicitar meu afastamento das atividades pastorais do campo eclesiástico de X cidade e das igrejas de X cidade e também X cidade. Eram duas cidades que estavam sob minha responsabilidade. Meu afastamento se dá devido ao meu tratamento de saúde, pois me encontro gravemente debilitado para continuar exercendo o meu ministério. Apesar de gozar de comunhão com a igreja e com o meu pastor presidente, os quais tenho em grande estima e admiração. Conto com a compreensão e oração dos caros irmãos em meu favor, pelos laços do Calvário que nos unem em Cristo Jesus nosso Senhor. Atenciosamente, pastor Jean-Pierre Vedana. E aqui então a assinatura do pastor presidente com o reconhecimento em cartório. Então aqui apresentei minhas cartas aos queridos irmãos,
a carta de quando eu vim do Paraná para o Rio Grande e a carta quando eu pedi o meu afastamento do ministério devido às condições de saúde que não me permitiam mais continuar. Não processei a igreja, nunca pedi nada para a igreja, nunca fui atrás de direitos trabalhistas e não tenho intenção de fazer isso, até porque tudo que eu fiz para Jesus, por Jesus e com Jesus, mas eu não posso dizer aos irmãos que eu trago uma paz completa no meu coração. Não posso dizer isso, porque tudo que eu vivi, todo o sofrimento que eu passei, todo o trabalho que eu fiz, diante de tudo isso, eu simplesmente fui esquecido como se nunca tivesse existido. Mas aquilo que a gente faz para o Senhor. A minha esperança, irmãos, meus amigos, é de que um dia nós vamos sentar do lado do nosso Supremo Juiz e nós vamos ter que nos explicar para ele. Aí nesse dia eu quero ver quais desculpas, esses pastores vão apresentar ao Senhor. Essa é a minha grande esperança. Então que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia cheio das vitórias do Senhor, é o desejo do meu coração.